Oi, esse é mais um vídeo da série Viva a Esperança e eu gostaria de compartilhar com você uma história que está registrada no Evangelho de João, no capítulo 8. Na verdade, esse texto é muito conhecido por todos nós. Jesus está reunido com o povo no templo e ele está ensinando as pessoas como era seu costume. De repente, ele é surpreendido por um grupo de homens, mestres da lei e fariseus, que trazem consigo uma mulher. Esses homens, que eram da elite religiosa de Israel, eles lançam essa mulher no pátio onde Jesus está reunido com as pessoas e eles abrem ali um tribunal. Eles olham para Jesus e dizem o seguinte: Mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Diz a lei de Moisés que nós devemos apedrejar essas pessoas. E o Senhor? O que o Senhor diz? Bom, primeiro é importante a gente tentar analisar as nuances dessa cena. Essa é uma cena muito dramática. Primeiro porque a mulher, diz o texto, foi pega em flagrante adultério. Então ela tinha um companheiro com ela. A pergunta que fica no ar é: cadê esse homem? Cadê esse companheiro que foi flagrado junto com essa mulher em ato de adultério? Por que essa mulher foi levada sozinha à cena de humilhação pública? Talvez ela estivesse seminua, jogada num lugar com dezenas de homens, sendo usada por aqueles homens para seus próprios interesses religiosos, político-religiosos. Por que essa mulher está sozinha na cena? Será que o seu companheiro conseguiu fugir antes que fosse pego? Será que ele subornou aqueles homens? Ou talvez eles não o levaram por conveniência? Nós não sabemos. O fato é que essa mulher está sozinha. Ela está numa cena de grande humilhação e sozinha. Outra coisa, eles olham para Jesus e dizem o seguinte: Mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério. A lei diz que nós devemos apedrejá-la. E o Senhor? O que o Senhor diz? Esses homens, eles não tinham tal respeito com relação a Jesus. Eles o chamam de mestre, mas eles não o consideravam o seu mestre. Na verdade, eles queriam, como o próprio texto diz, eles queriam uma chance de pegar Jesus, como nós dizemos na gíria, no contrapé. Eles estavam armando uma armadilha para Jesus. E, na verdade, eles não tinham respeito por Cristo como sendo o mestre. Então, a cena está posta. Homens se aproveitando de uma mulher, usando essa mulher como objeto para os seus próprios interesses político-religiosos, como eu já disse, tentando pegar Jesus em algum erro para que eles possam acusá-lo. A cena prossegue e Jesus, diz o texto, ele se abaixa no chão e começa a escrever alguma coisa que ninguém sabe o que é. E esses homens insistem com Jesus para que ele dê uma resposta. Ao que ele se levanta e diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Isso é um jargão muito conhecido por todos nós. Quem não tem pecado, diz uma tradução, que seja o primeiro a tirar a pedra nela. E diz o texto que esses homens eles vão soltando as pedras no chão e vão se retirando um a um, desde o mais velho até o mais novo. Por fim, Jesus vai até essa mulher e pergunta: onde estão seus algozes? Ninguém a condenou? E ela diz: não, mestre, não, Senhor, ninguém me condenou. E ele diz: eu também não te condeno. Vá e abandone a sua vida de pecado. Essa é uma história que eu particularmente acho muito bela nas Escrituras Sagradas, porque ela está impregnada de graça, de amor, de misericórdia. Na verdade, esse texto traz para mim e para você uma síntese do Evangelho, uma síntese dessa boa notícia de Deus para nós. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso, pensando em 3 movimentos de Jesus nessa história. O primeiro movimento de Jesus é um movimento de acolhimento. É um movimento onde Jesus vai ao encontro daquela mulher pecadora. É importante a gente frisar isso. Se aquela mulher foi pega em flagrante adultério, significa que ela estava pecando, que ela estava fazendo algo que é contra o caráter de Deus. É muito importante a gente delimitar aqui um conceito de pecado. O pecado, ele não é tão somente a atitude que nós tomamos. Na verdade, o ato do pecado, ele expõe algo interior ou algo anterior ao ato do pecado. O que é isso? O pecado é aquilo que nos afasta de Deus. O pecado
como diz a definição mais conhecida, é errar o alvo. Ou seja, é você e eu praticarmos ou fazermos alguma coisa que fere o propósito de Deus para as nossas vidas. Entende que o ato em si não é o mais importante, mas anterior ao ato está o afastamento de Deus, está o estado de rebeldia, a má vontade em querer fazer a vontade de Deus. É certo que aquela mulher, ela, ao se deitar com um homem que não é o seu marido, ela não estava dentro dos propósitos de Deus para ela. Ela estava em pecado. Mas essa história nos mostra Jesus acolhendo essa mulher pecadora. Aqueles homens ligados à religião de Israel, eles estavam mais uma vez usando aquela mulher. Assim como talvez aquele homem com quem ela estava adulterando, estava usando o corpo daquela mulher como um objeto, esses homens agora também estavam usando aquela mulher como um instrumento para conseguir levar o seu plano de pegar Jesus, de enganar Jesus, de fazer uma armadilha para ele. Essa mulher, ela estava em pecado, sim, mas ela encontrou em Jesus graça, porque ele acolhe essa mulher, ele traz ela para si. Enquanto todos os outros homens estavam em pé, prontos para apedrejar aquela mulher, Jesus estava junto com ela naquele momento e não sendo conivente com a situação. Esse é o primeiro movimento de Jesus, é um movimento de acolhimento do pecador, é um movimento que vai ao encontro do pecador. Mas tem um segundo movimento de Jesus nessa história, que é o perdão. Jesus perdoa aquela mulher. As pessoas queriam condená-la e queriam usá-la para os seus planos, aqueles homens estavam usando aquela mulher para os seus planos pessoais, mas Jesus, ele faz um desafio para aqueles homens. Ele diz, olha, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Jesus sabia que se ele dissesse para aqueles homens apedrejarem aquela mulher sendo obediente à lei de Moisés, ele teria problemas políticos com Roma, porque Roma não aceitava a execução dentro do seu território. Apenas o Império Romano poderia aplicar a pena capital. Então Jesus não poderia dizer para eles, obedeçam à lei de Moisés e apedrejem essa mulher, porque ele teria problemas com Roma. E ao mesmo tempo, se ele dissesse para eles, não apedrejem a mulher, ele teria problemas religiosos, porque eles iam falar para ele, você não segue a lei, você não está conectado a Moisés e à lei de Moisés. Mas Jesus, com sabedoria, diz para aqueles homens, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Diz o texto que eles se retiram, do mais velho para o mais novo. É interessante esse detalhe. Eu acho que aqueles que são mais velhos têm a consciência de que pecaram mais ao longo da história, tiveram mais tempo. E eles vão olhando para si e se retiram porque não tem como eles lutarem contra a própria consciência. Eles sabem que pecam e por isso não podem apedrejar aquela mulher. Então Jesus fica sozinho com ela. E diz o texto que ele pergunta para aquela mulher, onde estão aqueles que querem matá-la? Eles vão a condená-la, e ela diz, não, Senhor. E quando ela diz não, ela está sozinha com Jesus. E Jesus, naquele tribunal, era o único que poderia apedrejar aquela mulher. Mas ao invés de apedrejá-la, Jesus opta por perdoá-la. Jesus era o único que poderia condenar aquela mulher, mas ele decide perdoá-la. E esse é o segundo movimento de Jesus nessa história. O primeiro movimento de Jesus é o acolhimento. Ele acolhe o pecador. E o segundo movimento de Jesus é o perdão. Ele opta por perdoar aquela mulher. Veja, Jesus perdoa aquela mulher não porque ele é simplesmente bonzinho ou porque ele pode simplesmente esquecer que aquele pecado aconteceu. Na verdade, mais adiante no seu ministério, Jesus seria crucificado e morto pelos pecados de toda a humanidade e daquela mulher. Quando Jesus perdoa aquela mulher, ele sabe que ele vai levar no madeiro todos os pecados da humanidade e aquele pecado daquela mulher. Jesus acolhe e Jesus perdoa. Por fim, um terceiro movimento de Jesus que eu vejo nessa história é o movimento de libertação. Ele olha para aquela mulher e diz o seguinte, vá e abandone a sua vida de pecado. Ou em outras traduções dizem, vá e não peques mais.
Eu gosto de olhar para esse versículo de duas maneiras. A primeira é um imperativo mesmo. Vai e mude sua vida. Vai e viva diferente. Vai e não continue nesta mesma prática. Mas eu gosto de olhar para esse texto também por um outro viés. É como se Jesus dissesse para aquela mulher: vá, e porque eu me encontrei com você, te acolhi e te perdoei, você não precisa mais viver uma vida de pecado. Vá e experimente essa transformação que o encontro comigo proporciona. Jesus está dizendo para aquela mulher que porque ele se encontrou com ela e ele a acolheu, a perdoou, ela tem agora a possibilidade de viver uma vida nova e ela não precisa, ela não deve mais ser subjugada pelo pecado. Esse é o terceiro movimento de Jesus. Ele nos acolhe, ele nos perdoa e ele nos liberta. É muito interessante perceber que a mulher, ela tem uma postura extremamente passiva em toda a história. Ela não faz praticamente nada. E, na verdade, esse é o Evangelho. O Evangelho é esse ato soberano de Deus de vir ao encontro de pessoas que não poderiam fazer nada por si, mas que decide levar sobre si, no seu Filho Jesus Cristo, os pecados do mundo para que o mundo possa ter perdão e para que possa ser perdoado e liberto da escravidão do pecado e da morte. Essa é a história do Evangelho. E essa história do Evangelho está nesse relato da mulher que nós chamamos, nós conhecemos como mulher adulta. A minha oração é para que a gente perceba a riqueza dessa boa notícia do Evangelho para as nossas vidas. E para que nós não vivamos uma vida aquém desse encontro com o Cristo. Se você se encontrou com Jesus, ou se você foi encontrado por Ele, e se Ele te perdoou, você não deve mais viver preso ao pecado. Agora você tem nova vida, agora você tem novas possibilidades. Agora você pode viver diferente porque você se encontrou com Ele. Que a gente desfrute dessa nova vida com Cristo, que está disponível a todo aquele que crê. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.